Negócio relâmpago. Flamengo fecha acordo por atacante. Vamos falar sobre isso. 155 milhões. Várias outras notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, escalação relacionada do Mengão pro confronto de amanhã diante da equipe do Vitória, no Barradão. Primeira vitória do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem! Comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, tá aí, ó. A agenda profissional do Flamengo foi publicada pela assessoria de imprensa do clube e nessa segunda-feira os atletas do Flamengo iniciaram as atividades no CT Ninho do Urubu às 9 horas da manhã. Na mesma segunda-feira, hoje, evidentemente, às 2h05 da tarde, o voo do Flamengo decolou rumo a Salvador, na Bahia, aonde, logicamente, o Flamengo vai se hospedar e dormir para o enfrentamento de amanhã diante da equipe do Vitória às 9h30 da noite. O Flamengo volta na madrugada da quarta-feira, de terça para quarta-feira, às 2h05 da manhã e aí tem folga na quarta-feira, os caras vão chegar de madrugada, evidentemente, tem que dar aquela descansada, né, conversar com a patroa, aquela coisa toda. E na quinta-feira, 3h30 da tarde, tem treino no Ninho do Urubu. Na sexta-feira, às 9h30 da manhã, treino no Ninho do Urubu. No sábado, 9h30 da manhã, treino no Ninho do Urubu. E no domingo, tem o confronto entre Flamengo e Botafogo, tá? Priori, tá pro domingo, tá? Eles marcaram o jogo para domingo. Eu fiquei sabendo que o Botafogo tá tentando antecipar, porque tem jogo aí da pré-Libertadores, tem jogo contra o Fluminense, tá numa enrascada o Botafogo, aí é problema lá do Botafogo. O horário ainda não está definido. Jogo no Newton Santos, 50-50 em relação à torcida, sem vantagem do empate para ninguém, empatou, penal. Marca da Cal. Matemática básica aí pra galera. Com o De Arrascaeta, o Flamengo viajou, né? O De Arrascaeta, ele não estava presente na lista de relacionados do Flamengo na última partida, que foi diante da equipe do Sampaio Corrêa. O Flamengo meteu 7-1, não tomou conhecimento do Sampaio Corrêa. E o Flamengo divulgou a lista de relacionados. O técnico Felipe Luiz promoveu o retorno de titulares que foram poupados no final de semana no Campeonato Carioca, né? Contra o Sampaio Corrêa, além de não estar com a Arrascaeta, o Flamengo não estava com o Alexandre, com o Rossi, Léo Ortiz, De La Cruz. Por outro lado, Luiz Araújo, Varela, Saul e Jorginho continuarão a desfalcar a equipe. Não estavam contra o Sampaio Corrêa e não estarão para o confronto diante da equipe do Vitória, tá? O Luiz Araújo continua tratando da lesão muscular, o Varela é mais uma dosagem de carga, o Saul teve a cirurgia no tornozelo e o Jorginho tá tratando uma lesão a nível médio que ele teve no posterior de coxa nesse início de temporada. O Varela tá sentindo dores no tornozelo, tá? Daí a comissão técnica, para não forçar, né? Royal deu 2 assistências aí contra o poderoso Sampaio Corrêa. Então nós vamos levar o Royal, tá? Mas tem que lembrar que o Vitória não é o Sampaio Corrêa, hein? Veja bem, é um time bem inferior ao Flamengo, mas não é também o Sampaio Corrêa. É um jogo mais competitivo, é na casa do Vitória. Os caras estão mordidos 8-0, nossa, um vareio de bola que tomaram do Flamengo no ano passado. Então tem que levar a ferro e fogo esse jogo aí, hein, velho? Senão, vai complicar. O Flamengo ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui o Flamengo acumula uma derrota e um empate, uma derrota fora e um empate dentro do Maracanã. Desse modo, o técnico Felipe Luiz decidiu poupar jogadores a fim de conquistar essa vitória. Na lista de relacionados completa, nós temos Alexandre, André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, que acho até que o Felipe poderia começar a dar ritmo, porque para mim ele é mais jogador do que o Royal.
Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, o Royal, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Léo Ortiz. Everton Araújo tem que ser titular, hein? Vamos parar com essa história da carochinha aí, Felipe. Léo Ortiz, Paquetá, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Rossi, Lino, Vitão e o Alacian. Esses são os... Tem um Alacian, né? Quem sabe pode aparecer aí no segundo tempo, entrando no lugar do Pedro. Pedro mostrou uma melhora e não... Ah, também, pô! Fez 2 gols contra o Sampaio Corrêa, mas já me tá o Pedrão aqui falando que o Pedro tá melhor jogando contra ninguém, ô meu amigo. Você reparar, você para um pouquinho de ser ignorante, rapaz. Repara o tempo de bola, sem a bola, o vigor físico. Independente do adversário, já tá melhor. Já tá melhorando e acho que a tendência é de melhora. Se não melhorar, nós vamos vir aqui, vamos largar o aço. Tá vendo, Pedrão? Avisei, vamos vir de história da carochinha aqui nos comentários, porque eu já sei como é que vocês são. Mas olha, o pessoal vai ficar puto agora. Mas eu vou ter que falar. Isso é dado da realidade. O Flamengo não perde para o Vitória no Barradão desde 2013. Desde então, foram 5 vitórias do Flamengo. Só teve um empate que foi em 18 e foi roubado, inclusive. Porque eu lembro até hoje desse jogo. Quem apitou foi o Wagner Hillway, que hoje é VAR. Viram que ele é ruim pra cair. Esse cara é ruim pra cacete. Bota no VAR aí, mas nem não vai, ele dá jeito. E o Everton Ribeiro toma uma bolada na cara. E o cara dá pênalti pro Vitória e expulsa o Everton Ribeiro. Não sei se vocês lembram. Eu lembro desse jogo, ó. Ele tá aqui na memória. Foi primeira rodada do Brasileirão 2018. Gol mais rápido da história do Brasileirão. Tá? Mais rápido da história do Flamengo no Brasileirão, que foi feito, aliás, pelo Paquetá. Que está de volta ao Barradão. Desde 2018, o Flamengo ele só vence no Barradão sempre que o Vitória esteve na primeira divisão. O Paquetá levou 15 segundos para fazer o gol nesse jogo em 2018, foi 2-2, mas foi roubado, né? Era para ter sido vitória do Flamengo também, evidentemente. Ele foi um dos melhores jogadores do Flamengo naquela partida e recebeu um passe do Vini de direita e bateu rasteiro no canto, goleiro Kaique. À época, né? Enfim, tá até aqui, ó. Olha só como é que eu sou bom de memória. Matéria do GE. O jogo foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 9 minutos, o árbitro Wagner Hillway... Rapaz, eu não li isso aqui. O Wagner Hillway marcou toque de mão do Everton Ribeiro na área depois de a bola acertar o rosto do jogador. O Vitória aproveitou o pênalti para empatar com o Iago Felipe. No segundo tempo, Hever colocou o Flamengo na frente de novo, mas o time baiano empatou com o Denis Júnior. Olha aí. Tá vendo como é que eu não tô mentindo? Teve esse lance aí, eu já falo desse lance. Sempre que esse Wagner Hillway tá no VAR para ver o Flamengo, para operar o Flamengo, eu falo, esse cara não presta. Porque já... Fica guardado, meu amigo. Esquece. Não desce mais. Vamos ver amanhã. Né? Dia que não é de futebol, né? Terça-feira, 9h30, que se dane também. Vamos ver o futebol e torcer para que o Flamengo consiga a vitória. A Conmebol divulgou os uniformes de Flamengo e Lanús para os jogos de ida e volta da decisão da Recopa Sul-Americana. No jogo de ida na Argentina, o Flamengo se apresentará com o uniforme predominantemente branco, manto branco, né, com as mangas rubro-negras, calção branco, meião branco, e do Lanús, tudo grená. É grená, né, essa cor do Lanús aí, né? Ah, Pedrão, é vermelho, não sei da onde, pra mim é grená, vamos botar que é grená, essa cor do Lanús aí, né, sei lá, vinho, sei lá. E no jogo da volta, vai inverter. O Lanús vai vir de branco e o Flamengo vai jogar com o seu tradicional manto rubro-negro, calção branco e meião rubro-negro, tá? A arbitragem no jogo da ida veste amarelo, no jogo da volta vestirá azul.
beleza? Enfim, torcer aí para que o Flamengo consiga a vitória independentemente do uniforme. Só sei que o Lanús tá jogando bem. Os argentinos, eles têm uma vantagem, evidente, não obstante o Flamengo ter a vantagem econômica, financeira, de atletas melhores, mas os argentinos têm a vantagem de estarem no meio da temporada. Então, fisicamente, o Lanús é um time mais inteiro, mas isso de forma nenhuma vai servir como muleta para justificar um insucesso, um possível insucesso do Flamengo, até porque já estamos no dia 9, no dia 19 nós já temos mais de um mês de início, de retomada de trabalhos, né? No CT do Urubu. Então, não vai ter essa desculpa aí, não. Pelo menos da minha parte, vocês não esperem isso. Porque o Flamengo precisa ganhar é título internacional. A Supercopa já tinha sua importância. Perdeu. Agora, a Recopa, o patamar é ainda mais elevado. Principalmente porque o Flamengo perdeu a sua última. Pro Del Valle. Que já era pra gente ir comemorar o tri da Recopa. Mas deve ser o bi, né? Porque o Flamengo perdeu. Tomara que seja o bi. Vampeta se desespera com o Flamengo após goleada e fala: deram chance pra cobra. Eu fico olhando lá no Mundo Animal, um biólogo fala assim: cobra se mata pela cabeça. Essa cobra tava morta no Carioca, deixaram viva. Sabe o que vai acontecer? Vai ganhar o Carioca. Tava mortinho, ressuscitaram os gigantes, disse o Vampeta. Olha, eu não quero dizer nada não, viu? Mas os adversários do Flamengo dizem por mim. Porque estão todos... Eu achei que era só tricolor, mas não é não. Vascaíno, botafoguense, tricolor, estão tudo aí elaborando uma teoria da conspiração que teria lançado o Flamengo às quartas de final, porque os resultados todos bateram certinho como tinham que bater. Mas na realidade, essa tentativa de justificar a classificação do Flamengo é um medo. Que no fundo eles estão assim, putz grila, meu irmão. Os caras já estavam mortos, a gente ia ganhar entre a gente aqui, meros mortais. Olha a soberba rubro-negra, meros mortais. E me brota ali o Flamengo aí de volta. É esse o que eles estão pensando. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, isso não significa que a gente vai ganhar alguma coisa, né? Deixa eles pensando isso. Que aí eles já ficam com esse complexo de inferioridade e se borram todo quando chega na decisão pro Malvadão. Mas vamos lá, ó. Ainda sobre Alan. O jogador realizou hoje o seu último treinamento no CT do Urubu. A pendência com o Corinthians deve ser resolvida hoje. Ele deve ter feito, tomara, seu último treinamento pelo Flamengo e vai se encaminhar ao Corinthians, até porque o Dorival quer muito ele jogando lá com a camisa alvinegra e, cara, não deu certo no Flamengo, foi um dinheiro que o Flamengo rasgou, infelizmente, né? A época contratando do Atlético Mineiro, mas também a vida é essa, né? Tentou, não deu, agora é emprestar para não pagar o salário e contratar outro, né? Não tem jeito. Flamengo segura o Luiz Araújo, que entrou na mira de clube mexicano e foi cobiçado no Brasil. Segundo a Mano Ribeiro, o atacante é considerado importante pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e clube não quer de maneira alguma negociá-lo. A janela de transferências do futebol mexicano fecha hoje, na terça-feira, com um cheque faltando na lista do Cruz Azul. Clube que enfrentou o Flamengo, aliás, né? Foi o Cruz Azul, né? O Flamengo venceu. O clube que tinha um atacante como prioridade tentou a contratação de Luiz Araújo, mas não conseguiu convencer o Flamengo a liberá-lo. A proposta do Cruz Azul não chegou perto de fazer o Flamengo considerar o negócio. O clube mexicano não tem um poder de investimento alto para buscar o tal atacante que precisa, mas não foi só no México que Luiz Araújo despertou interesse. O atacante também foi cobiçado pela equipe do Cruzeiro. Ele estava na mira do clube de BH desde o ano passado, mas em todas as conversas o Flamengo se mostrou resistente à negociação
Em 26, os mineiros sondaram a possibilidade de contratá-lo quando o Flamengo tentou comprar o Caio Jorge. A diretoria do Flamengo, entretanto, sequer cogitou a liberação. Luiz Araújo não é titular absoluto do Flamengo, mas é considerado um jogador importante pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e acho que o Felipe Luiz tinha que considerar o Luiz Araújo mais importante do que ele já considera, porque eu acho que ele usa pouco o Luiz Araújo, é bom jogador, é um dos poucos jogadores nossos que chuta de fora da área. Você pode reparar isso. Se der chance pra ele, ele vai bater. De vez em quando dá umas telas azul, né? Sai correndo que nem um louco ali no meio de campo, perde a bola, mas aí também nenhum jogador é perfeito, nem o Messi é perfeito, mas pelo menos o cara corre, o cara tenta, o cara chuta, coisa, né, que a gente reclama de vários outros atletas que não fazem, né? Então, a gente precisa, evidentemente, valorizar esse tipo de jogador, pessoal. E falando de ataque do Flamengo, falando de contratação, Marcos Leonardo pediu ao seu agente para que lhe trouxesse uma proposta do exterior para deixar o Al Hilal, né? O jogador, o atacante, ex-Santos, ex-Benfica, está sendo preterido pelo técnico Inzaghi, o italiano, que recebeu recentemente a contratação de Karim Benzema e já tem a presença do uruguaio Darwin Núñez. Então o espaço para o Marcos Leonardo na equipe do Al Hilal é praticamente zero, porque ele sequer foi relacionado para o jogo do Al Hilal. Como eu disse, a situação no Flamengo continua a mesma. Há quem defenda o investimento do jogador, entretanto, há quem não queira o jogador em função das características desse atleta não encaixarem no modelo de jogo do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. E eu não entendo, claro que encaixa, meu Deus do céu. Jogador bom encaixa no modelo de jogo e o cara não é parado, o cara corre, se movimenta. Concomitantemente a isso, o Richarlison é um dos centroavantes que mais agradam, segundo a ESPN Brasil, ao técnico Felipe Luiz para o Flamengo, só que no meio do ano, não para agora. O atacante já tem um acordo verbal, inclusive, com o Tottenham para ser vendido após a Copa do Mundo por no máximo 25 milhões de euros, o que dá 155 milhões de reais. O tal do Pombo prioriza seguir no exterior e tem a Turquia e a Arábia Saudita como possíveis destinos, mas topa voltar ao Brasil e negociar com o Flamengo caso o Flamengo ofereça os 25 milhões de euros ao clube inglês. Inclusive, o Pilhado trouxe a informação há uns dias atrás que o Richarlison, através de uma ligação, teria garantido ao Felipe Luiz que se voltar ao Brasil, ele dará prioridade ao Flamengo. Boa parte da torcida rubro-negra não quer o Richarlison de jeito nenhum. Porque eles estão dizendo que ele falou que é Vasco, que ele teria dito aí que é Vasco numa entrevista. Acho até que falou mesmo. Mas, gente, na moral mesmo, eu tô pouco me lixando se o cara que tá vestindo a camisa é Vasco, é Cruzeiro. Você acha que todos os jogadores do Flamengo são Flamengo? Rapaz, o que importa é se o cara é bom, se o cara corre. Se for pra botar o cara que é Flamengo, me botar lá, mas aí vocês vão ficar putos, hein? Porque eu sou ruim pra carilha. Mas aí eu vou chegar, não, mas eu sou Flamengo. Pera aí. O outro é Vasco, mas o outro é melhor do que eu, então é melhor botar o outro, porra. Entende? O que pesa contra o Richarlison, no meu ponto de vista, aí sim é um argumento válido, não esse vazio de que o cara é Vasco. É a questão física. Aí sim, porra. O cara, só nessa temporada teve 4 lesões. Lesão na panturrilha, na virilha, na coxa de novo. Então, aí a gente pode entrar agora. Falar que o cara é Vasco, você acha que todo mundo ali é Flamengo? O cara chega, o Paquetá é Flamengo. Tem alguns que agora é sempre isso, é a história da carochinha. Rapaz, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, Saudações Rubro-Negras.